tarde, pessoal. A gente está aqui vamos fazer a entrevista com o supervisor, Paulo César. Vamos saber algumas informações, obter algumas informações sobre o CIE. Então, quais os critérios que um estudante tem que ter para ser mencionado? Os critérios que vocês olham para eles, assim, os critérios tem que ter? Sim. Os critérios geralmente são passados pelas empresas, né? Quando elas passam uma oportunidade de estágio, elas já deixam claras as informações, né? Se elas têm disponibilidade para dar um auxílio de transporte, ou mesmo vale transporte, né? Os requisitos muitas vezes relacionados ao deslocamento, a facilidade que a pessoa tem aqui no seu local de residência até o local do estágio, que ela tem que ter essa facilidade, né? Porque senão fica inviável de uma ponta da cidade, às vezes, para outra fazer o estágio, né? Esse é o primeiro critério. Depois vem a questão da escolaridade, se a empresa precisa de alguém que esteja cursando ensino médio, talvez um curso técnico ou até um curso superior, e também os conhecimentos de informática. Então a empresa diz, olha, para estagiar em determinada área, precisaria que tivesse já um determinado conhecimento. E para o aluno estagiar, mais ou menos a idade que ele deve ter? Isso, a idade mínima para a pessoa poder fazer estágio é 16 anos, é a idade mínima, e não tem idade máxima. E outro requisito que a própria legislação coloca é quanto à questão da escolaridade. A pessoa, então, aliado à idade mínima de 16 anos, ela tem que estar no mínimo no primeiro ano do ensino médio. Daí em diante ela pode ser estagiária, e não tem idade máxima. Como o sistema de trabalho oferecido aos estagiários? É uma carga horária sempre de no máximo 6 horas diárias e no máximo 30 horas semanais, e sempre adequando o horário de aula do aluno ao horário de estágio. Então, se a pessoa pode só meio turno, nós procuramos oportunidades de meio turno ou até um horário alternativo, algumas horas de manhã, algumas horas de tarde, sempre dentro da disponibilidade de horário do aluno. E quem pode ser candidato a uma vaga no CIE? Sim, qualquer jovem, não tem custo nenhum, desde que ele atenda aos requisitos da lei, como nós falamos há pouco, idade e escolaridade, então qualquer jovem pode se candidatar. Ele vem aqui trazendo seus documentos pessoais e faz o seu cadastro. Como ele pode fazer o cadastro online também no site ciers.org.br. E de quais cursos há mais procura? Sim. Os cursos superiores de administração, pedagogia, direito e contábeis são os cursos que têm maior procura, né? E outro dado interessante que o CIE tem nos cursos superiores, praticamente 60% das vagas de estágio vêm sendo ocupadas pelo público feminino, também é bem interessante. Muito interessante isso. E como é feita as inscrições, o que precisa? Sim. Exatamente? A inscrição pode ser feita online ou presencial aqui no escritório, sendo que a validade do cadastro é a mesma, porque mesmo que ele faça o cadastro online no site ciers.org.br, ele passa a ter acesso às vagas também, onde ele pode se pré-encaminhar para as vagas e depois ele comparece aqui no escritório para saber mais informações da empresa para a qual ele está se candidatando, né? Ou pode ser de forma presencial, aqui trazendo somente CPF e identidade e faz seu cadastro na hora. Depois do estágio, existe algum encaminhamento para o estagiário? A gente procura já conseguir que o estagiário, se ele completa o período de estágio, que o estagiário pode ficar até 2 anos. Então, continuando aqui, rolou um imprevisto, acabou a bateria do tablet, mas vamos continuar. Quais orientações você costuma passar para os estagiários? Principalmente voltado à questão da postura, porque às vezes um jovem ele vem com uma vestimenta ou o próprio conjunto assim na sua imagem vem de uma forma aqui no escritório que não condiz com aquilo que a gente sabe que a empresa está esperando. Então, essas orientações que o CIE costuma dar, então como se portar na própria entrevista, né, algumas perguntas que o próprio entrevistador poderia fazer naquele momento da entrevista naquela empresa, sendo que o CIE já conhece o perfil das empresas. Então é mais nesse sentido, né? Dessas orientações mais básicas, quando a pessoa vem aqui e sempre orientando, busque alguma informação sobre a empresa, se você não conhece que ramo de atividade que ela trabalha, aquela empresa, que o jovem procura informações no site, se a empresa tiver site, só para não chegar tão cru na empresa, né? Mas muito voltado a essa questão de postura e na própria entrevista. E o estagiário, estudante no caso, ele ter outro curso no currículo, vai ser melhor?
Sim, porque ele pode concorrer a mais oportunidades, e isso faz diferença, porque ele pode concorrer a mais oportunidades. Com um jovem que está fazendo apenas um ensino médio, que ele não tem, por exemplo, curso de informática, não tem, de repente, uma outra língua, alguma coisa, então esses cursos complementares, com certeza, o que tiver mais cursos complementares vai ter um diferencial em relação àquele que tem a formação pura e simples da escola. Então faz diferença sim no momento da entrevista. E quais cursos complementares vocês indicam para um jovem já ter? Sim, principalmente os de informática, né? Que seria o básico, né? Mas muitos jovens então sabem usar o computador, sabem usar as mídias sociais e tal, mas muitas vezes têm dificuldade no próprio Word, ou não sabem utilizar uma planilha Excel, que são os dois programas básicos que as empresas pedem em qualquer entrevista e tal, se a pessoa sabe fazer uma planilha, se não sabe utilizar. Então, principalmente esses dois cursos são os mais básicos assim, para conseguir uma colocação. E cursos de língua vocês exigem bastante ou... Em Santa Maria não é muito exigido porque a própria natureza das atividades, como é uma cidade prestadora de serviços, comércio muito forte, né, então poucas indústrias ou empresas mesmo, em geral, trabalham com exportação. Então, em Santa Maria não é muito exigida essa questão de línguas ainda. Pode ser para o futuro, mas nesse momento ainda não é um diferencial. Bom, era isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, senhor, pela atenção.